Neemias, capítulo 4, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Que Deus aplique a leitura da sua palavra aos nossos corações. Eu queria convidar os amados irmãos para orar. Pai amado, estamos diante de Ti, porque és esse Deus grande e temível, o Todo-Poderoso, mas que também é Deus misericordioso, Deus que é amor e que nos ama acima do que nós possamos imaginar. Tu que és o Criador da família, nessa hora te rogamos humildemente, e em nome do Teu Filho Jesus, que Tu fales conosco através do Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra seja viva em nossos corações. E que enquanto estiveres falando, nós possamos sentir como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Enquanto Jesus falava, os seus corações ardiam. Que a Tua palavra possa arder em nossos corações. E que nossas famílias, nesta noite, através da Tua palavra, sejam abençoadas. É o que humildemente nós te pedimos, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém e amém. Como todos sabem, nós demos início hoje ao mês da família em nossa igreja. Pela manhã, nós falamos sobre o cuidado espiritual com a família. Nós fizemos uma abordagem mostrando o que tem sido a família em nossos dias, como ela tem vivido nesse mundo, o que a família está sendo para a sociedade e o que a sociedade está sendo para a família. Mas nós vimos muito mais que, na verdade, a sociedade vive e ela está como nós estamos vendo em nossos dias, porque nós não temos cuidado espiritual ou com o lado espiritual das nossas famílias. Nós vimos que a família é um lugar de crescimento, mas não crescimento apenas físico, emocional, intelectual, mas que principalmente é um lugar de crescimento espiritual. Quando nós não abastecemos a nossa família, quando nós não contamos o que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram os nossos pais, quando nós encobrimos aos nossos filhos, não contamos às vindouras gerações o que Deus tem feito por nós e como Ele é Deus grande e temível, nós falhamos com a família, porque nós temos uma missão, falhamos com Deus, porque foi Ele que nos deu esta missão, e falhamos com a sociedade, porque quando a família, ela cumpre o seu papel espiritual, ela é como um farol. Quando a gente estava cantando Espera no Senhor, tinha uma imagem de um farol, e eu estava lembrando que se a nossa família viver, experimentar a espiritualidade cristã, ensinada pela palavra de Deus, as nossas famílias serão como faróis neste mundo que está em trevas. Esse texto que nós lemos são palavras, ou é uma palavra dita pelo nosso querido Neemias. Neemias, ele viveu na Babilônia. Os irmãos sabem que o templo, de Israel havia sido destruído, os seus muros, a cidade. As pessoas tinham sido levadas em cativeiro para a Babilônia. E Deus tinha falado pela boca do profeta Jeremias que o povo passaria 70 anos cativos ali naquela cidade, naquele país. Mas o povo não passou apenas 70 anos como cativos. Mas como eles criaram raízes, muitos começaram a ter seu trabalho, seu emprego. Alguns trabalhavam para o próprio reino, alguns não quiseram voltar.
Mesmo quando Ciro, ele deu o seu decreto, a carta, que o povo de Israel podia voltar para Jerusalém, para a sua terra. Alguns não queriam voltar, porque não queriam ver a sua cidade destruída pelo fogo, ver que não existia mais o templo. Ali era só lugar de chacais, lugar de animais selvagens. Tudo estava consumido pelo mato, tudo estava sendo levado pelo tempo. E era uma destruição total. Todas as pessoas sabem que para construir é bem mais fácil do que reconstruir. Reconstruir ruínas, reconstruir, podemos dizer assim, a vida não é fácil, porque existem alicerces. Pode passar essa imagem, pode deixar nela aí. Neemias, ele foi um homem que foi chamado para reconstruir. Ele estava vivendo muito bem na Babilônia, mas ele ouviu uma notícia. O seu primo vem e diz assim: olha, a nossa cidade, ela está destruída. É motivo de chacota para todas as outras nações. Eles dizem que a gente não vai sair mais do lugar, seremos sempre escravos. Nós temos os muros derrubados, as portas queimadas no fogo, pelo fogo, até as pedras, o templo, e tudo está destruído. E o povo está muito triste, o povo não tem autoestima, o povo não tem força para lutar. Ouvindo essa palavra, Neemias muito se entristeceu. Ele se entristeceu porque era a sua terra. Ele não havia nascido nela, mas ele era judeu, como todo judeu é, ainda hoje, onde nasce é judeu, tem duas nacionalidades, mas ele amava a sua terra, ele amava seu povo. E Deus, ele começa a orar e Deus o chama para reconstruir aqueles muros, porque os muros representavam segurança. E interessante, meus amados, que o muro naquela época tinha aproximadamente 1.600 metros de extensão. Quando era construído, ele tinha aproximadamente 8 metros de altura. E aquele muro estava totalmente derrubado. De 142 anos antes, a cidade havia sido destruída. Aí você diz: Luzeni, mas não foram só 70 anos de cativeiro? Como é que 142 anos antes é que eles tinham sido levados para a Babilônia? É porque, amados, eles ficaram como cativos 70 anos depois. Ciro deu o decreto libertando, mas o povo ficou na Babilônia. Somente poucos voltaram. Neemias era da mesma cidade de Mordecai e de Ester. Ele serviu ao rei posterior a Assuero, que era Artaxerxes. Ele foi o rei que 13 anos antes havia dado a Esdras o dinheiro e tudo que ele precisava para reconstruir o templo. O livro de Esdras fala da reconstrução do templo. Mesmo o templo levou muitos anos para ser reconstruído. Deus precisou levantar o profeta Ageu para dizer: as suas casas já estão construídas, mas o templo está em ruínas. Mas o muro estava derrubado. O muro estava destruído. Esse episódio aconteceu 450 anos antes de Cristo vir à terra. Os exilados judeus, eles retornaram a Jerusalém em 3 etapas. A primeira etapa, em 538 antes de Cristo, conduzido por Zorobabel. A primeira etapa que saiu da Babilônia e que chorou vendo ali a situação, foi conduzida por Zorobabel. Em 458 veio a segunda etapa, Esdras, que lidera o segundo grupo. E Neemias, o terceiro grupo, em 445 antes de Jesus. Neemias foi enviado a Jerusalém nesse ano 445 e permaneceu lá por 12 anos. Porque na verdade ele foi com autorização do rei, mas ele era um empregado do rei, ele era copeiro do rei.
Ele foi como um favor do rei. E ele tinha que voltar. E ele permaneceu 12 anos para reconstruir os muros, para poder governar a cidade, melhorar aquela situação. Nesse período ele fez a reconstrução do muro da cidade, que estava destruído. E apesar do templo ter sido reconstruído em 515, os muros da cidade, como eu disse, estavam totalmente destruídos. E uma cidade sem muros é uma cidade sem proteção. É uma cidade sem autonomia. É uma cidade onde aquele que é mais forte pode entrar e fazer o que quiser com ela e com aqueles que nela residem. Mais de 90 anos antes do início desta história, o rei da Pérsia autorizou que Zorobabel levasse quase 50 mil judeus de volta para Jerusalém. Zorobabel e os profetas Ageu e Zacarias motivaram o povo a edificar o templo em Jerusalém. 80 anos depois da volta de Zorobabel, Esdras conduziu um grupo bem menor, que retornou a Jerusalém com dois objetivos principais: ajudar no acabamento do templo e ensinar o povo a ser fiel ao Senhor. Porque o povo tinha voltado, mas não tinha voltado ainda completamente para Deus. Menos de 15 anos depois da volta de Esdras, Neemias entra em cena. Neemias, um homem chamado para reconstruir, um líder, um homem de oração, um homem dependente de Deus. E ele mudou a história do seu povo, porque ele foi dependente do Senhor e porque ele ouviu o chamado do seu Deus. Deus, nesta noite, também está nos chamando para reconstruir as nossas famílias. As nossas famílias têm sido destruídas. Nós estamos com brechas nas nossas casas, nos nossos pensamentos, entre os nossos relacionamentos. E isso é um perigo muito grande, porque o inimigo, que é o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor de nós, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está à procura de brechas. Ele procura muros quebrados, portas abertas, janelas abertas e sem trancas. E ele é um destruidor, que vem para matar, roubar e destruir. Por isso o versículo que nós lemos no início diz: fiz uma inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem pelos seus irmãos, por seus filhos, suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. O primeiro passo que Neemias deu para a reconstrução dos muros foi a inspeção. Fiz uma rápida inspeção. O Senhor está nos chamando nessa noite para questionar, para avaliar e para fazer uma inspeção. Na minha casa, na sua casa, na nossa casa. Como está a sua família? Como estão os relacionamentos? Como estão seus filhos? Como está sua esposa? Como está seu esposo? Os muros, amados, representam proteção, segurança, intimidade. Porque através dos muros a gente pode ter uma intimidade maior como família. A gente pode viver a nossa vida sem ter espectadores olhando para nós. Isso aquele povo não tinha. Primeira coisa que Neemias faz quando ele vem para poder reconstruir os muros é inspecionar. Diz em Neemias, os irmãos poderão ler em casa, não dá tempo a gente ler hoje à noite todos os textos, mas em Neemias capítulo 1, do versículo 5 ao 7, Neemias, ele sai no seu cavalo, não é nem um cavalo, é um jumento mesmo. Ele sai ali no seu jumento, na sua mula, e ele começa sem ninguém saber, à noite, ele rodeia os muros de Jerusalém e faz uma inspeção.
Ele vai procurar ver onde estão os buracos, onde estão as maiores brechas, onde estavam os locais que eram mais danificados. Ele quer ter uma visão geral. Deus já tem uma visão geral da sua família, meu amado. Mas você precisa ter também. Muitas vezes nós nos enganamos. As pessoas têm um costume de dizer, me engana que eu gosto. Mas tem gente que gosta realmente de ser enganado. Tem gente que não gosta de ver a verdade. Tem gente que prefere colocar uma venda nos olhos para não ver o que está acontecendo dentro da sua vida, dentro da sua própria casa. Mas Neemias nos dá uma lição. Ele faz uma inspeção. Ele ora ao Deus dos céus, ao Deus que vê todas as coisas. E esse exemplo de Neemias nós devemos tomar para nós. Devemos fazer como o salmista Davi, que disse, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos pedir ao Deus que tudo vê, que nos mostre o que está errado em nossa casa, em nossa família, em nossos relacionamentos, com os nossos filhos. Às vezes estão acontecendo coisas na vida dos seus filhos que vocês não sabem. E muitos estão correndo um perigo de vida. Muitos estão desesperados, estão com medo, estão sofrendo perseguição na escola, na faculdade, no trabalho, e você não sabe, mas existe um Deus que tudo vê. E Ele quer revelar para você. Porque a Bíblia diz que Deus revela os seus planos, revela a sua vontade àqueles que o amam. Se você buscar de todo o coração e disser, Senhor, eu não sei o que se passa com minha família. Eu não sei qual é o problema chave. Eu não sei qual é o problema maior. Eu não consigo ver onde tem brechas. Mas, Senhor, eu quero reconstruir. Eu quero, Senhor, renovar uma aliança de amor com os meus familiares. Senhor, eu quero e eu preciso. Porque eu quero que a minha família, ela seja reconstruída por tuas mãos. Mas para isso você tem que tomar o exemplo de Neemias e orar como Neemias orou. Pedir ao Senhor e o Senhor vai revelar. Porque o nosso Deus continua sendo um Deus de revelações. Todo aquele que diz, Senhor, tem alguma coisa errada, me mostra. Deus mostra. Às vezes a gente nem gosta de ver. Às vezes a gente até sofre quando vê, quando Deus mostra. Mas Deus não deixa ninguém enganado. Basta que você queira realmente conhecer a situação da sua casa e da sua família. Peça a Deus, porque Ele é o Deus que tudo vê. E faça a inspeção. Faça como Neemias. Comece a orar. Primeiro orar. A oração está em primeiro lugar. E depois você vai por partes, vai por áreas, por etapas. Para isso, talvez você precise renovar a comunicação na sua casa. A comunicação com seus filhos. Perguntar se tem alguma coisa errada. Às vezes a gente não para ouvir. Às vezes a gente sente que tem alguma coisa errada, mas eu estou correndo tanto que eu não tenho coragem de perguntar. Até porque se eu perguntar e o outro disser que tem alguma coisa errada e que o problema é comigo, temos medo. Mas Neemias nos deixa um exemplo de inspeção. O Senhor está lhe convocando nessa noite para fazer uma inspeção na sua casa, com os seus filhos, com a sua família, no seu relacionamento. Amados, Deus não quer que as nossas famílias se percam. Deus não quer que nenhum dos nossos se percam. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus deseja que toda a nossa família seja salva. E para que isso aconteça, você precisa primeiro fazer essa inspeção. Primeiro em você. E depois na sua família. Debaixo de oração, pedindo àquele que tudo vê. O segundo passo que Neemias nos ensina para a reconstrução é que depois que ele faz a inspeção,
ele exorta o povo. Você descobriu quais as brechas da sua casa, da sua família, as brechas que você tem dado. Você sabe agora os pontos fracos. Deus lhe revelou. Então agora chegou a hora de falar, de exortar, de mostrar para a sua família que talvez esteja passando uma dificuldade tremenda. Exortar como Neemias, que olhou para o povo e com fé disse: não tenham medo. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Você precisa proclamar isso para a sua família, exortar a sua família que o Deus a quem servimos, Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é maior do que o mundo, porque é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, diz a palavra de Deus. Lembrar dos feitos que Deus já realizou. Talvez chegou a hora de você desligar a televisão, desligar a internet e conclamar uma reunião na sua casa e contar as coisas que Deus tem feito e já fez na sua vida. Contar como Ele lhe resgatou do império das trevas para o reino da sua luz. Contar os milagres que Ele fez. Amados, muitas vezes nós só trazemos à memória aquilo que tira a nossa esperança. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é ver, lembrar o que o nosso Deus, o Deus grande e temível, poderoso em milagres, o Deus dos impossíveis, já fez e continuará fazendo, se nós cremos de todo o nosso coração. Lembrar dos feitos que Ele realizou, mas também lembrar que Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. E você pode dizer: será que eu preciso lembrar isso para minha família? Sim. Porque esta geração não conhece o Deus que a criou. Nós não conhecemos o Deus que nos criou. Por isso que o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E amados, o pior de tudo é que a gente não está conhecendo nem prosseguindo em conhecer. Estamos estacionados no tempo, no espaço. Às vezes vivemos das vitórias antigas, deitamos no berço ou mesmo no travesseiro da recordação apenas. Deus quer se revelar hoje na sua vida. Deus quer se revelar agora na nossa casa. Deus quer mostrar que o mesmo poder que Ele teve no passado, Ele tem hoje. Porque, amados, esse muro enorme, que não tinha escavadeiras, não tinha tratores, não tinha uma serra elétrica, não tinha nada de que nós temos hoje, milagrosamente foi construído em 52 dias. Porque aquilo que o homem não pode fazer, o nosso Deus é capaz. Nós não podemos. Talvez você tenha parado nessa noite e diga: eu não tenho mais nada que fazer. Eu não posso fazer mais nada pela minha família. Eu lavei as minhas mãos. Mas eu digo a você, e o Espírito Santo de Deus está dizendo nessa noite: não lave suas mãos. Pelo contrário, nessa noite diga: Senhor, eu quero reconstruir minha família na tua força e no teu poder, debaixo da tua dependência. Porque como o Senhor foi com Neemias, eu sei que o Senhor será comigo. Neemias teve oposição dos povos ao redor e oposição até dentro do meio do povo de Israel. Mas ele olhou para aquele que por nós tudo executa e lutou. Amados, ele exortou o povo a lembrar: Deus está lhe chamando para fazer a sua família lembrar, ou quem sabe conhecer, porque ela ainda não conheça, o Deus a quem você serve. Esse Deus grande e temível. Esse Deus que é o Todo-Poderoso. O terceiro passo de Neemias foi a convocação. Primeiro ele inspecionou, ele viu as brechas. Depois ele exorta o povo a não temer,
porque estava lembrando para aquele povo que o seu Deus era um Deus maior do que qualquer outro inimigo que estivesse ao redor do povo de Israel, de Jerusalém. Então o terceiro, ele faz a convocação de todo o povo. O povo estava desanimado, o povo estava com medo, a autoestima estava lá embaixo. Eles não tinham muros, queridos, os inimigos faziam o que queriam com eles. Mas Neemias convoca e diz: lutem por seus irmãos, lutem por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Deus, nesta noite, Ele está dizendo para a sua igreja: lutem. Deus está chamando para lutar. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele está pronto para lutar e pelejar por aquele que nele espera. Deus continua convocando o seu povo para lutar contra o mal. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra as potestades, contra as forças espirituais do mal. Nós não estamos lutando contra uma geração, nós estamos lutando contra o inimigo das nossas almas. Aquele que veio para matar, roubar e destruir. Aquele que quer destruir a sua família. Essa família que você ama, que Deus lhe deu. Mas você pode lutar por ela. O Senhor está convocando você: lute pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas mulheres e por suas casas. Tem gente que fica tão apático diante do problema. O Senhor, Ele pode e quer fazer, mas você primeiro precisa fazer a sua parte. Deus não faz o que nós podemos fazer. Quem faz parte dos pequenos grupos sabe que o estudo da quinta-feira passada, ele dizia exatamente isso, que Deus, Ele não faz aquilo que nós podemos fazer. Quando Ele disse para aqueles que estavam ali em frente ao túmulo de Lázaro, Ele não disse: sai a pedra, e a pedra saiu voando. Ele podia fazer? Podia. Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto, mas Ele disse: tirem a pedra. Aí depois Ele faz o que só Ele pode fazer. Fala: Lázaro, sai para fora. Deus está querendo que você tire a pedra. A pedra que está impedindo que a graça de Deus possa jorrar sobre a sua casa e a sua família. Eu não sei o que é, mas Deus sabe e pode mostrar para você. Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Por isso você precisa lutar na dependência de Deus, na força do Senhor. Ele não chamou apenas aquele povo, mas Ele está convocando esta geração para despertarmos para o trabalho, despertarmos para sermos sal, despertarmos para sermos luz, despertarmos para sermos perfume. Deus está nos chamando para ser sal que vai trazer vida, que vai preservar essa geração que nós vivemos, que está apodrecendo. O mundo está em trevas. E não adianta você dizer: Senhor, o mundo está em trevas. Se Deus disse: vós sois a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Deus disse que você é luz. Deus quer que você ilumine. Para iluminar você precisa ser diferente. Você precisa estar em comunhão com Deus, que é a luz do mundo. Deus deseja que você seja sal, que você aonde passar possa dar sabor. Seja puro, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus deseja que você perfume este mundo. Amados, estamos vivendo numa geração apodrecida. O mundo está morto. Ele está cheirando mal. Deus está lhe chamando para ser perfume para esta geração. Ele nos chama para pagar um preço em oração.
Por isso eu disse, irmãos, peguem o boletim, orem durante a semana por aqueles 5 pedidos especiais pelas famílias. Deus está nos convocando para pagar um preço em oração. O mês passado, quando eu estava pregando aqui no culto da família, eu falei que o nosso Deus, ele pode curar a família. E eu baseei no texto que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está querendo usar você, mas para isso você precisa orar, você precisa clamar, você precisa pagar um preço. E eu desafio você a ler o livro de Neemias esta semana. Você vai ver como ele era um homem de oração. Em tudo ele dependeu do Senhor. Quando ele foi falar com o rei, ele disse: Senhor, que tu estejas comigo. Quando vieram os inimigos, ele dizia: Senhor, tu estás vendo como eles estão sendo injustos. Em todo o tempo, do início ao final do livro de Neemias, nós podemos ver que ele era um homem de oração. Por isso que ele foi um homem de sucesso. Deus deu sucesso a ele. Ele conseguiu cumprir a sua missão, porque ele dependia de Deus. Deus quer salvar a sua família. Para isso, ele quer que você seja um homem, uma mulher de oração. O Senhor, ele deseja pelejar por nós. A Bíblia diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O nosso Deus é o mesmo. Ele é aquele Deus que, quando o povo saiu, que tinha um exército muito, mas muito maior, incalculavelmente maior do que aquele exército de Israel, que estava, podemos dizer na palavra de hoje, tirando onda do povo de Israel, estava falando mal do seu próprio Deus. Deus diz: ficai parado e vê do livramento que eu vos darei. E o povo começa a cantar. Quem já viu ir para uma batalha cantando? O povo de Deus pode guerrear cantando, louvando, adorando e orando ao Senhor. Enquanto eles iam, aquele grande exército começou a brigar entre si. Quando o povo de Israel chegou para a luta, todos estavam mortos, sem eles terem precisado levantar uma mão. Deus quer fazer isso na sua casa, meu amado. Deus quer fazer isso em sua família. Ele quer pelejar por você. Faça a sua parte, que é lutar pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Em 52 dias o muro foi reconstruído. Depois de 2 gerações de empecilhos e desculpas. Foram 90 anos de desculpas. Neemias e o povo se dispuseram a trabalhar e realizaram a obra em apenas 52 dias. Que milagre! Quantas vezes nós procrastinamos e imaginamos muitos motivos para não fazer o que é o nosso dever, quando o trabalho em si poderia ser realizado em tão pouco tempo. Porque Deus pode fazer em 6 segundos o que nós não conseguimos fazer em 60 anos. Basta que a gente ore e peça ao Senhor. Às vezes é mais fácil reclamar, porque é o caminho que todo mundo está andando. É o caminho da murmuração e da reclamação. Não, porque minha casa é diferente. Não, porque você não conhece, Luzeni, minha situação. Não, porque meu marido é terrível. Não, porque minha esposa é terrível. Não, porque os meus filhos são incontroláveis. Para Deus não há impossíveis. Deus precisa de pessoas que, assim como Neemias, não façam um discurso de reclamação, mas de ação. Deus espera que você seja um homem e uma mulher de ação e oração. Para agir é necessário ter certeza que Deus quer usar os seus talentos, as suas qualidades, que foram depositados pelo próprio Deus em você. Ele está lhe chamando nesta noite para reconstruir. E eu queria encerrar dizendo como foi que aquele povo conseguiu reconstruir em 52 dias. Primeiro, com humildade. Amados, diz o texto: enquanto isso o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças
e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. A primeira atitude daquele povo para construir um muro em 52 dias foi humildade. Você precisa reconhecer diante de Deus: Senhor, eu não tenho forças. Em mim não há capacidade. Em mim não há sabedoria. Senhor, um grande exército vem se levantando contra mim. Mas eu estou aqui porque eu creio que maior é o Senhor do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Nos humilhemos na presença do Senhor, e Deus vai reconstruir a nossa casa. O segundo passo daquele povo para conseguir este feito de reconstruir o muro em 52 dias foi a união. Capítulo 4, versículo 19 a 20 diz: então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Amados, eles conseguiram porque houve união. Aquelas famílias de homens de posse, ricos, pegaram no trabalho, botaram a mão na obra e foram construir. Aqueles que eram pobres também colocaram suas mãos na obra para reconstruir. Teve uma família de um homem que não tinha nem filhos homens, e ele colocou no lado do muro que tinha assim a sua casa, ele colocou suas filhas, as mulheres, para reconstruírem. Houve união. Diz a palavra de Deus que eles se uniram como um só homem. E por isso a obra chegou até o final. Nós precisamos de união em nossos lares. E para haver união é preciso haver amor, é preciso haver perdão. Porque o lar é um lugar onde há muitas feridas. Onde às vezes a gente machuca o outro sem querer machucar. Mas para estarmos unidos, precisamos estar no amor e na dependência do Senhor. Uma outra posição deles foi a posição de vigia. Capítulo 4, versículo 23, ele disse: os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Porque enquanto eles estavam construindo, a situação não era propícia, não. Os outros povos estavam querendo destruir, estavam rindo deles e dizendo: olha, vamos pegá-los de surpresa. Estavam preparando tocaias, ciladas. E Neemias diz: olha, numa mão vocês peguem podemos dizer, a ferramenta da construção, mas na outra a arma. Todo mundo trabalhando e armado. Quando o inimigo vier, e onde vocês estiverem, ouvir o som da trombeta, vamos nos unir, e o Senhor vai pelejar por nós. Amados, nós precisamos estar vigiando, e a Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar, porque o diabo, o nosso adversário, anda em derredor de nós, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Precisamos ter uma posição de vigia. Vigie onde você estiver. Também eles colocaram portas, ferrolhos e trancas. Eles não reconstruíram apenas os muros e deixaram as portas, que naquela época era aproximadamente 10 portões ou 12 em toda a muralha. Mas eles colocaram portas, trancas e ferrolhos. Nós precisamos guardar a nossa casa. Não só vigiar, mas guardar, fazendo a nossa parte. E por último, a confiança no Deus que o chamou. Neemias teve fé e convocou o povo para crer no seu Deus. O texto diz: o nosso Deus lutará por nós. Ele não disse: quem sabe, se a gente for fiel,
Quem sabe se a gente fizer a obra, Deus vai lutar. Não, ele disse com certeza: nosso Deus lutará por nós. Você tem falta de fé? Peça ao Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos pedir que o Senhor aumente a nossa fé. E eu queria encerrar dizendo: lutemos pelas nossas famílias, porque o Senhor está conosco, e agindo Deus, quem impedirá? Neemias recebeu este chamado e cumpriu a sua missão. Deus está nos chamando nessa noite para, nesse mundo perdido, reconstruir as nossas famílias. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Eu queria convocar você, me chamar para nessa hora orar. Ore aí onde você estiver. Pense na palavra de Neemias. É a mesma que o Senhor está dando para você nessa noite. Lutem pelos seus irmãos, por suas filhas, pelos seus filhos, pelas suas mulheres e pelas suas casas. O Senhor lutará por nós. Vamos pedir que o Senhor nos dê força para fazermos a nossa parte, porque a parte dele, Ele nunca falhou e jamais falhará.